falando agora da economia comportamental, que é uma grande aliada da educação financeira, porque ela busca identificar os vieses comportamentais aos quais todos os seres humanos estão sujeitos na hora de fazerem suas escolhas. De todas as decisões que tomamos na vida, as que envolvem o nosso dinheiro talvez sejam as que demandam mais autocontrole e comprometimento. Vamos conversar um pouquinho mais também sobre como reconhecer e fugir das ciladas que o nosso inconsciente arma e que nos fazem tomar decisões financeiras equivocadas. E o Wagner tem algumas perguntas aqui sobre esse tema para as nossas convidadas. Olá, obrigado, Kátia. Pois é, o tema de educação financeira e previdenciária, né, ele consiste em informar e orientar para que as pessoas sejam mais conscientes, né, das oportunidades e dos riscos das suas escolhas. Quando se trata de dinheiro, quanto mais cedo tomar essas decisões conscientes e menos por impulso, né, maiores são as chances de acerto, né? E aí vamos voltar com a Ana Caroline, né? Ô, Ana, os estudos de economia comportamental, eles apontam que algumas atitudes financeiras equivocadas têm origem no funcionamento da mente humana, né? É comum ouvir de pessoas que têm a capacidade de poupar que não sabem, não fazem porque não sabem se estarão vivos no dia seguinte, né? No entanto, a longevidade é uma realidade entre os nossos associados e familiares aqui dos nossos associados na Previ. E os estudos mostram que a maioria dos homens aqui pelo público nosso da Previ vai viver mais de 86 anos e as mulheres mais de 89, né? A que você atribui o hábito de dar desculpas não muito lógicas aí para justificar a falta de disposição para poupar? Bom, pelo que eu pude observar nesses meus poucos anos de estudo, a raiz desse tipo de pensamento é cultural. A despeito dela fugir um pouco ao que a gente chama de racionalidade pura, racionalidade completa, ao que o homem econômico deveria ser, que deveria maximizar todas as suas decisões pensando no seu bem-estar, essas decisões inadequadas seguem uma linha de raciocínio que é baseada nas experiências que a gente teve com as nossas finanças, certo? E isso aqui dentro do cenário brasileiro, eu gosto de me ater aqui ao nosso cenário, porque é mais fácil da gente estudar a população que está aqui perto da gente, né? A gente sabe que o investimento tem um esforço, certo? Investimento é adiamento de consumo e a gente espera receber por esse adiamento uma espécie de recompensa por não usufruir dos nossos benefícios agora. E essa recompensa vem justamente com os frutos dos juros compostos trabalhando aí para nós ao longo dos anos. A questão é que a gente vive numa cultura extremamente hedonista, voltada para a comparação entre o que não deveria ser comparado, resultados imediatos, sem que a gente viva os processos que são necessários. Então, a gente vê propaganda e promoção o tempo inteiro de tratamento estético, que você entra de manhã na clínica e sai à tarde parecendo a Gisele Bündchen. Você entra como trainee numa empresa e em 2 anos você vai estar rico como um executivo deveria ser, e etc. As pessoas pulam fases dos seus processos de amadurecimento e de crescimento e não entendem que não é possível atingir objetivos sustentáveis sem que a gente faça esforço para isso. Então, além dessa cultura que foi enraizada e tem sido amplamente difundida agora com o crescimento de redes sociais, com possibilidade de a gente comparar a nossa vida com a Kim Kardashian, que vive lá nos Estados Unidos com um outro padrão de vida, faz com que as pessoas sofram algum tipo de adoecimento psíquico. E essa é uma parte que entra mais a psicologia, né? A economia comportamental é a junção da economia com a psicologia cognitiva. Então, a forma como as pessoas trabalham as experiências que elas vivem e como elas associam aquilo ali ao seu comportamento faz com que elas pensem em dinheiro de um modo diferente. No caso do Brasil, a gente tem um agravante por conta da nossa história econômica. A gente sofre com a instabilidade econômica do país desde que o Brasil é Brasil, desde que os portugueses pisaram aqui a primeira vez. A gente sofre com hiperinflação, Selic volátil para que a gente possa controlar a política monetária de uma forma que a gente consiga estancar sangrias no curto prazo, insegurança jurídica a todo tempo. A gente tem uma dificuldade natural, e isso sem fazer alusão a nenhum tipo de ideologia, de governo, nada disso.
Sempre foi assim por aqui. A gente tem dificuldade em acertar o auxílio financeiro do país. Com isso, o que as pessoas observam? Eu não vivi, a tempo de lembrar, a época da hiperinflação, certo? Eu sou nascida em 89, então eu peguei ali no início da minha vida o finalzinho dessas consequências, certo? Mas meus pais viram isso, vocês viram isso. Qual era a necessidade da gente fazer compra logo que o salário saía? No final do dia, você poderia não conseguir comprar a mesma coisa que você teria comprado no começo do dia. Você vê muitas pessoas que são da geração anterior à minha com a necessidade de fazer dispensa em casa. Elas têm uma necessidade emocional de ter dispensas em casa. Por quê? Elas têm receio de no começo do mês ter uma condição e no final do mês ter outro tipo de condição. Isso faz com que o pensamento coletivo não seja voltado para o longo prazo, minimamente para o médio prazo, porque você não acredita que vai conseguir usufruir dos seus recursos, do fruto do esforço do seu trabalho, como poderia usufruir hoje, no futuro, porque o seu dinheiro perde valor no tempo. Então, ter esse tipo de evento econômico tão negativo na memória faz com que as pessoas não invistam na cultura do poupar. E poupança é sinônimo de investimento, certo? Inclusive, quando a gente vê isso nas entidades econômicas, poupança é investimento. Para que a gente possa investir, eu preciso ter condição de adiar o meu consumo. Então, muitas vezes eu recebo questionamentos assim, professor, mas a gente não tem certeza nem do que vai acontecer daqui 2 meses, que dirá daqui 20 anos. Aí eu vou adiar um consumo que eu posso ter agora, um prazer momentâneo, para deixar meus recursos aprovisionados. Aí daqui 5 anos muda o governo, muda a política, eu não sei o que vai acontecer e eu perdi meus recursos. Vocês viveram, a gente tem lembrança sobre a resto de poupança, sobre outros tipos de política que fizeram com que as pessoas tivessem seu nível de confiança muito afetado. E quando você tem a sua confiança afetada, e isso agora eu entro tanto no mercado empreendedor quanto nas finanças pessoais, nível de confiança baixo é igual a nível de investimento baixo. E nível de investimento baixo faz com que a gente tenha dificuldade para fazer planejamentos de médio e longo prazo. Então pode até parecer um pouquinho desconexo quando a gente fala sobre essa cultura da comparabilidade, dos processos não serem vividos para que a gente tenha logo resultados de modo rápido, junto com essa memória econômica tão dificultosa que a gente tem. Mas a junção desses 2 fatores é a nitroglicerina pura. Então, quando a gente vai... Aí eu lembro lá dos meus tempos de agência, quando a gente ainda vendia plano de previdência. Era muito difícil você conseguir vender para uma pessoa que não tinha um nível mais aprofundado de educação financeira, de conhecimento, etc., um plano de previdência. Ela falou assim para mim, Ana, eu vou deixar meu dinheiro preso pelo menos 15 anos. O que eu vou fazer se eu precisar desses recursos antes? Aí a gente começa a ir desenvolvendo nos nossos clientes e em colegas, em alunos, etc., a mentalidade que a Maria já falou das caixinhas do futuro, dos potinhos do futuro. Falou assim, olha, você precisa entender que você vai estar vivo sim daqui a um tempo. Você precisa provisionar recursos para que você consiga se sustentar na sua velhice. E para isso você tem que começar a fazer isso agora. Então, talvez até mesmo essa ideia de longevidade prejudique um pouco a nossa cultura previdenciária. Por quê? Se nós somos imediatistas e eu vou viver 90 anos, poxa, eu tenho 25, tenho 30, eu tenho 60 anos para cuidar dos problemas que eu mesmo criar para mim depois. Só que isso não é uma verdade. Aí a gente volta no nosso tema principal, que é o tempo. O tempo pode trabalhar a nosso favor ou pode trabalhar contra a gente. Se eu começo com essa desculpa aos 25 anos, aos 30, quando eu ganhar mais, vai ser mais difícil ainda me desapegar de uma parte mais importante do meu salário para guardar para um momento que eu nem sei se eu vou estar viva. Que eu nem sei se eu vou conseguir usufruir desses recursos, a depender da realidade econômica em que eu esteja inserido, a depender daquilo que eu conseguir ao longo do tempo. Então, para sintetizar um pouco, o que eu entendo que é a raiz desse pensamento que é altamente nocivo? A conjunção entre uma cultura de imediatismo e uma raiz econômica muito deficiente que a gente tem. Como a gente combate esse tipo de coisa? Em eventos como esse daqui, promovendo educação financeira para as pessoas, para que elas entendam que trabalhar hoje para o futuro faz com que elas tenham muito menos esforço necessário a fazer para atingir os objetivos que elas têm. Ô, Ana, vamos continuar aqui só mais um pouquinho aqui. Eu acho que esse tema, a gente falou de longevidade aí, e a gente percebe o seguinte, que tem uma das desculpas aí que
tem a desculpa de que eu estou muito jovem, né? Mas tem gente que tem uma desculpa para não poupar, que fala assim, ó, como eu vou viver mais tempo, igual você falou, a questão da longevidade, a pessoa fala assim, como eu vou viver mais tempo, eu vou trabalhar mais tempo. Então eu não preciso ficar juntando dinheiro agora, que eu vou estar trabalhando muito tempo e mantendo o meu padrão, né? Como é que você comenta esse tipo de afirmação, assim, que a gente percebe aí, né, nos vários fóruns, né, que a gente vê, que tem também essa desculpa de que, já que eu vou viver mais, eu vou ficar trabalhando a vida inteira, eu vou conseguir tocar minha vida aí e não vou precisar poupar tanto, né? Como é que você comenta aí? Wagner, esse é sempre um assunto muito sensível, né? Porque toca no fato da gente ter que desconstruir princípios que foram arraigados na mente das pessoas ainda em tenra idade mesmo. Como a gente falou, criança vê, criança faz. Se você não viu seus pais tendo esse tipo de cultura, seus avós ou quem tenha sido responsável pela sua criação, dificilmente você vai entender essa importância. Mas talvez quando você chegar no ponto de ter que cuidar dos seus pais, dos seus avós na velhice deles, eles não tiverem feito esse planejamento ao longo da vida e passarem a fazer parte do seu orçamento, porque você tem que cuidar dos seus até que eles não necessitem mais disso, certo? Você vai ver assim, poxa, se eles tivessem feito talvez um esforço mínimo quando tinham a minha idade, eles teriam uma condição de vida melhor. Então, isso é um assunto sempre muito sensível, muito delicado, porque vai no fundo da alma das pessoas. Mexe com as prioridades familiares que elas têm, mexe com os sonhos que elas têm. E a questão é que se torna uma armadilha de pensamento muito perigosa. Quando a gente trata com criança na pedagogia e um pouco na psicologia cognitiva de raízes de ansiedade, a gente parte de dois princípios. Ou a pessoa tem a pressa de fazer tudo já, para que ela elimine aquela fonte de ansiedade, ou ela passa para o lado da procrastinação. Só que a procrastinação tem um efeito deletério, por assim dizer, muito mais negativo. Por quê? Você faz com que o tempo trabalhe contra você, ao invés de trabalhar a seu favor. Quando você desconstrói esse pensamento a tempo, você conta com a flexibilidade de poder alterar os seus planos no curto prazo, no médio prazo. E você precisa construir uma disciplina de poupança para que você consiga chegar nos seus objetivos de aposentadoria com um pouco mais de tranquilidade, porque vão ser muitos anos de fato aprovisionando recursos para que você atinja os seus objetivos. Aí a gente faz uma continha básica. Eu comecei a trabalhar com 20 anos. Meu plano era me aposentar, pelo menos na minha carreira no banco, perto dos 50. Ou seja, eu trabalharia ali, contando com o que eu acumulasse na Previ, perto de 30 anos. Mas se eu vou viver perto dos 90, com 50, eu tenho que ter conseguido gerar uma renda básica para que eu viva até os 90. São mais 40 anos. Se eu deixar para fazer isso perto dos meus 40 anos agora, eu vou ter 10 anos de acumulação, sendo que eu poderia ter contado com os nossos juros compostos durante mais de 30 anos. Então, quando a gente precisa desconstruir esse tipo de pensamento na mente de um cliente, na mente de um aluno, na mente de um familiar que a gente precisa ajudar, eu normalmente parto por essa linha. Assim, olha, o esforço diluído no tempo vai ser muito menos sentido do que se você deixar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, hoje, você com 20 anos, como foi minha realidade quando eu entrei, ainda morava com os meus pais, tinha poucas coisas para pagar, não tinha uma família para dar conta como eu tenho hoje, eu não tinha outras necessidades, até porque quando eu entrei, o banco ainda hoje é assim, paga os custos que você quiser fazer, praticamente todos. Então, eu não tinha essas despesas. Se eu não desenvolvesse naquela época a cultura do investir, a cultura do esforço diluído no tempo, dificilmente, quando tivesse outras obrigações, a gente teria condição de abrir mão de pequenos prazeres para esse tipo de coisa. Mas quando faz parte da sua cultura, o pensamento é diferente. Então, assim, entenda uma coisa, é bom deixar bem claro. Eu não sou a favor de deixar de viver o presente em detrimento de aprovisionar para o futuro. A palavra-chave para mim é equilíbrio. Mas equilíbrio requer disciplina. E disciplina requer planejamento. Se você deixa de desenvolver essa cultura com 20 anos, com 35 vai ser muito mais difícil. Com 40 vai ser muito mais difícil. Tem estudos na sociologia que, inclusive, falam que uma pessoa consegue mudar o seu modus operandi, seu modo de pensar somente até os 30 anos. A partir dali, ela tem que empenhar um esforço tão grande em se desconstruir que a possibilidade dela atingir
sucesso, na desconstrução da sua personalidade, do seu arcabouço familiar para mudar de vida é muito pequeno. Então, assim, a longevidade é interessante, a ideia de longevidade é interessante como o tempo que eu tenho para me programar. Mas também é uma armadilha, porque se eu vou viver muito tempo depois que eu me aposentar, eu tenho que aprovisionar muitos recursos enquanto eu estou no auge da minha vida produtiva. É preciso que a gente se organize mentalmente para equilibrar todos esses fatores. Tempo, sonhos, prioridades, necessidades, aposentadoria, cuidado com a nossa família, que é imprescindível. É muito complicado você achar que não vai precisar, talvez, participar do sustento dos seus pais, dos seus avós, na idade em que eles não puderem mais trabalhar. Então, se isso não faz parte da nossa forma de pensar dinheiro com 20 anos, com 30, com 35, com 40, é muito mais difícil. Olha, deu um link aí, você falando sobre todo esse comportamento aí, o que a gente precisa fazer para poupar, né, para acumular. Vamos voltar para as crianças, então, né? Assim, esse comportamento, vamos falar aqui, voltar com a Maria Gurgel. Maria, voltando para as crianças, né? Esse comportamento, isso que a Ana falou aí, né? O comportamento financeiro dos pais, né? Dos tios, dos avós, do ciclo familiar ali, pode influenciar aí a maneira como as crianças e adolescentes encaram o relacionamento com o dinheiro? Como que esse comportamento da família influencia e o que a gente pode fazer para cuidar disso agora, né, para que não tenha má influência? Então, me deixa dar uma voltinha, eu vou te responder exatamente o que você está perguntando, mas eu gosto de contextualizar, né, assim. Quando eu falei para vocês, assim, o grande motivador por trás da Resguarde era trabalhar endividamento, né? Então, para a gente trabalhar o nível de endividamento que a gente tem hoje no Brasil e o baixo nível de investimentos que a gente tem hoje no Brasil, a gente passa obrigatoriamente por duas jornadas de aprendizagem, né? A jornada do poupar e a jornada do investir, né? A jornada do poupar, ela é muito mais comportamental, com base nas escolhas que a gente faz. Dá para começar com os bem pequenininhos, e esse, inclusive, é o meu foco na Resguarde, né? O que a gente faz? A gente trabalha os porquês que estão por trás de cada escolha. Para quê? Para que a gente aprenda a fazer as escolhas certas de forma sistemática e que isso vire um hábito, né? O Matias Alexander, ele fala isso, né? A gente não decide o nosso futuro, a gente decide os nossos hábitos e os nossos hábitos decidem o nosso futuro. Então, se a gente aprender a fazer essas escolhas certas, a gente incorpora essa mentalidade poupadora para o resto das nossas vidas, né? Já a jornada de aprendizagem de investimento demanda aí altíssimo grau de inteligência emocional, a gente conhecer conceitos como ganho real, volatilidade, risco, e diferente da jornada do poupar, que uma vez você incorporou, você leva para o resto da vida, essa do investir você vai estudar para o resto da vida. Não é uma coisa que eu aprendi a investir e pronto, eu estou pronto. Você vai estudar para o resto da vida por duas razões. Uma, que eu vou me repetir, porque eu acho que é importante falar isso de novo, né? A gente tem que gastar tempo e estudar algo que vai mudar totalmente o nosso futuro, o futuro das nossas crianças, né? E a outra razão é que quem é investidor sabe que entram no mercado financeiro classes de ativos novas a todo momento. Então, eu acho que a gente tem que estudar, e eu sempre preconizo que a gente estude, não é para a gente virar especialista em nada, é para a gente ter um mínimo de senso crítico, para a gente não virar refém de assessor de investimento, de gerente de banco. A gente tem que ter minimamente ali um repertório para a gente poder também participar dessas decisões que vão nos impactar tanto lá no futuro, né? Essas duas jornadas, elas são distintas, mas são absolutamente complementares por um ponto que a Ana falou, né? Não faz sentido a gente falar em investir se a gente não tiver mentalidade poupadora e ter poupado dinheiro para investir. Ao mesmo tempo que não faz sentido a gente só poupar dinheiro, né, sem pensar em investir esse dinheiro. Então, são duas jornadas que andam muito juntas, mas eu gosto de fazer essa separação por causa da questão comportamental do poupar, né? Que ela é um pouquinho diferente do investir. Ok, Maria, você não respondeu nada da minha pergunta. Agora eu vou na sua pergunta. Como é que a gente ensina para a criança essas duas jornadas que demandam mudança de comportamento, que demandam inteligência emocional, se a gente não tem exemplo em casa? Dá para ensinar? Dá. A própria Ana também
já falou disso, mas a gente tem que fazer um processo de desconstrução enorme, dá muito mais trabalho. Então, se a gente tiver esses exemplos em casa, né, mais uma vez, a maior fonte de influência das crianças são os pais. Isso não é diferente quando o assunto é dinheiro. Então, pais e familiares próximos têm que dar bons exemplos, que senão esse trabalho vira um trabalho hercúleo, né? E ainda dentro desse tema, a realidade do mercado de trabalho é um dos grandes obstáculos para o planejamento financeiro, principalmente entre os mais jovens. Fatores como altas taxas de desemprego, trabalho informal, insegurança em permanecer trabalhando e pouca perspectiva de avanço na carreira são determinantes para que se tenha pouco ou, às vezes, nenhum interesse pela educação financeira. Vamos saber agora das nossas debatedoras o que elas pensam sobre os desafios do mercado de trabalho para o planejamento financeiro dos jovens. E eu volto para o Wagner. Muito bem, Kátia. Então, você volta para mim e eu volto para a Maria aqui. Maria, assim, de que forma, né, a promoção da consciência previdenciária e do planejamento financeiro pela Resguarde está alinhada com essa preparação das crianças para o futuro, né? Assim, a gente vê que o horizonte do mundo de trabalho, né, ele indica configurações de carreira cada vez menos lineares, né? Assim, as carreiras hoje, as novas profissões, né, cada dia aparecem novas profissões aí, tá cada dia menos previsível, né? Como que a Resguarde trabalha isso com as crianças e como que vocês têm preparado essas crianças aí para esse futuro que tão incerto aí como a gente vê? Então, assim, eu acho que o trabalho que a gente faz, né, da educação financeira e da mentalidade poupadora, ele, como eu falei, os jovens levam para a vida, né? Então, jovens adultos bem letrados, né, do ponto de vista financeiro, né, eles incorporam essa mentalidade poupadora e essa mentalidade poupadora tem uma característica muito interessante, né? O processo decisório desses jovens bem letrados financeiramente, ele passa a ser um processo decisório mais inteligente. Por quê? Porque a gente começa a ponderar sobre planejamento, sobre perspectiva de futuro, porque a gente começa a pensar com esse mindset, né? Então, o que acontece, né? Qual o impacto disso em mercado de trabalho? Respondendo a sua pergunta, né? Diferente dos nossos avós, cujo mundo do trabalho, ele era muito estático, né? Você estudava, você trabalhava, provavelmente na mesma empresa a vida inteira, você provavelmente ficava na mesma área a vida inteira e você se aposentava. Esse novo mundo de trabalho, né, que está presente hoje e ele cada vez mais vai caminhar nessa direção, como você mesmo falou, né? Carreiras menos lineares, menos prováveis. O que mais que a gente tem ali, que é uma coisa que causa uma certa angústia? A gente tem uma velocidade em que a informação que a gente lida no dia a dia fica obsoleta, que é desconcertante. Essa velocidade de informação faz com que a gente tenha que se reinventar o tempo inteiro. Então, não é mais sobre trabalhar, estudar e se aposentar. Você trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda e, eventualmente, você se aposenta lá na frente. Inclusive, e aí o que acontece, né? Assim, você vai estar se reinventando o tempo inteiro. Essa história da velocidade de informação, você tem estatísticas que mostram que em algumas áreas, né, em algumas áreas, o que você aprende no primeiro ano da faculdade, 40% fica obsoleto no final. Então você vai ter que estar se recapacitando o tempo inteiro, entrando nessas novas profissões, e aí vale muito o conceito de portfólio de carreiras, onde você tem o seu plano A, a sua atividade principal, e você tem os seus planos B, a tua atividade secundária, né? E o que acontece? Neste mundo novo do trabalho, as pessoas vão ter que tomar, os jovens adultos vão ter que tomar muito mais decisões do que os nossos avós tomavam. Os nossos avós decidiam a faculdade que eles iam fazer, a empresa que eles iam trabalhar e vamos seguir a vida. Agora não é mais isso, né? Você vai ter que decidir o que você vai estudar, qual vai ser a sua atividade secundária. Então você vai ter que ter um processo decisório muito múltiplo, né? Que você não tinha no passado.
E esta característica que você traz na mentalidade poupadora, cujo seu processo decisório ele é mais inteligente porque ele leva em consideração planejamento e perspectiva de longo prazo, vai te ajudar imensamente. Então, eu acho que a educação financeira, ela ajuda em tudo, né? Assim, você perguntou de mercado de trabalho, mas para qualquer área que a gente vai olhar, a gente vai trazer esses benefícios para ajudar a gente neste novo mundo aí que se apresenta, né? Muito bem, aí a gente vai falar de carreira então. Vamos falar aqui com a Ana Caroline. A Maria falou aí sobre essa questão das carreiras, né? Da perspectiva, do que tinha no passado, né? Uma carreira um pouco mais... não era rotina, né? Alguma coisa que era mais estável, mais previsível, né? E assim, a geração que está hoje no mercado, Ana, ela quer cada vez mais flexibilidade na carreira, né? Então, a gente vê aí que muitos vão trocar de emprego, né? E até de carreira, né? Até, muitas vezes até o momento da aposentadoria, né? Então, como que ter uma previdência, ter essa poupança, né, pode ser um diferencial nessa realidade aí tão dinâmica? Bom, o dinamismo traz consigo uma consequência muito importante de ser observada, que é a necessidade de mitigação de riscos. Então, na medida em que as nossas carreiras podem ser modificadas com muita frequência, aquilo que vem à nossa mente quando a gente está falando em associar tempo de vida produtivo com aposentadoria é manutenção da renda que eu tive, pelo menos em boa parte da minha vida, quando eu me aposentar. Então, ter um plano de previdência faz parte da diversificação de um portfólio de investimento. A palavra-chave, então, aqui para a gente acaba sendo segurança. Quando eu faço adesão a um plano de previdência, como a gente tem na Previ, como a gente trabalha na Brasil Prev, etc., eu tenho a possibilidade de, a despeito do momento de carreira em que eu estiver, poder fazer contribuições proporcionais à renda que eu tenho no momento, de modo que esse saldo vá se compondo ao longo da minha carreira principal, até que eu me aposente, até porque hoje em dia boa parte de nós se aposenta de uma parte e, como a própria Maria faz, empreende em outras áreas. Mas é importante que a gente, para poder entrar nesses novos projetos com segurança, com tranquilidade, tenha feito um colchão para amortecimento dos impactos que a gente vai ter, na medida em que deixar talvez de ter um emprego fixo e passar a empreender, passar a desenvolver projetos de modo autônomo. Então, diversificar o nosso portfólio de investimento, colocando dentro dele um plano de previdência, faz com que a gente vá fazendo as adaptações a esse planejamento de longo prazo de acordo com a fase da vida em que a gente está. Então, se eu ganho um pouquinho menos em um determinado momento da minha profissão em que eu esteja, eu vou estar contribuindo um pouquinho menos. Ok. Quando eu começo a ganhar um pouquinho mais, eu tenho uma contribuição que é diferenciada. No longo prazo, a gente vai tirando uma média daquilo que foi a nossa contribuição majoritária, de modo que, com a gestão correta desse portfólio, a gente consiga chegar aí perto da nossa idade pretendida de aposentadoria com uma renda próxima àquela que a gente teve em grande parte da nossa vida, se você fez a contribuição do modo certo, na proporção certa, e confiou na gestão adequada. Tá certo. Ô, Ana, assim, falando de sua experiência pessoal aí, né, com o Previ Futuro, né, qual a expectativa de futuro aí, levando em consideração que você terá os recursos da Previ acumulados, esses recursos disponíveis aí, quando você estiver finalizando sua fase laboral aí no BB, né? Qual que é a sua... Conta um pouco aí, o que você pensa sobre essa sua experiência pessoal aí? Fala um pouco aí, que tem um tanto de gente vendo aí, né, que está na Previ, uns querendo entrar, outros aí que a gente está chamando para vir, né, para aproveitar esse mundo aí, Previ, Banco do Brasil. Conta pra gente aí. Bom, meu plano hoje com a Previ ainda é o mesmo de quando eu tinha 20 anos. Minha ideia é me aposentar da minha carreira do Banco do Brasil perto dos 50 anos. Comecei com 20, então vai dar 50 certinho, um pouquinho mais, um pouquinho a mais, talvez, de acordo com a necessidade de composição de saldo. Hoje eu tenho 33, então posso dizer que eu já andei quase metade do caminho. Ainda falta aí 2 anos para eu completar metade da minha
da minha jornada, mas a minha expectativa é justamente essa, é ir adequando as minhas contribuições periódicas, além das minhas contribuições mensais, de modo que quando eu chegar perto dos 50 anos, eu tenha a possibilidade de concretizar o meu primeiro objetivo, que era realmente fazer uma transição de carreira, da minha carreira do banco para uma carreira externa ao banco, de modo que eu consiga manter o meu padrão de vida com aquilo que eu juntei ao longo da minha carreira produtiva no banco. Isso não significa que eu não tenha outros investimentos, ou que eu não invista em outras partes da minha carreira, como a gente já conversou aqui. Eu dou aula, participo de alguns projetos de consultoria e etc., que me dão uma perspectiva de continuidade da minha vida produtiva depois dos meus 30 anos de contribuição na Previ. Mas hoje o meu objetivo é fazer o melhor possível com a gestão dessa parte do meu portfólio, para que com 50 anos eu consiga atingir o meu objetivo inicial lá nos 20, que era me aposentar do banco, com qualidade de vida e com a manutenção do meu estilo de vida de modo tranquilo. Muito bem, uma boa lição aí para os nossos associados aí, futuros associados que estão nos assistindo, né? Aí eu vou voltar aqui para Maria Gurgel. Maria, né, o futuro pode ser um conceito abstrato, né, para crianças pequenas, assim como uma realidade muito distante aí que a gente vê para os adolescentes e jovens adultos, né? E de que forma é possível tangibilizar para que esses públicos aí, para esses públicos, né, a importância de se preocupar com o seu planejamento financeiro aí no futuro? Então, vamos lá. Eu acho que essa questão temporal aí, quando você fala de criança e adolescente, ela é complicada mesmo, porque os prazos deles são muito curtos, né? Criança é curto prazista, né? Agora, esses prazos, eles vão se alargando com maturidade, né? Então, eu diria que eu acho que a gente tem que priorizar os conceitos, a filosofia e toda a dinâmica da educação financeira, né? Como você tinha me perguntado antes, vamos fazer um trabalho estruturado de definir quais as temáticas a gente vai trabalhar, quais os instrumentos a gente vai trabalhar, quais as estratégias a gente vai trabalhar, né? Para quê? Para que todos esses conceitos se consolidem com a criança e com o adolescente, né? Então, vamos pegar um exemplo. Ter objetivos e metas para tudo. O cofrinho, tem lá um objetivo para o cofrinho, né? Objetivos e metas é um exercício muito difícil para a criança, é muito rudimentar, não importa. A maturidade vai fazer com que isso seja algo mais estruturado lá na frente. Então, o objetivo dele inicial é comprar um livro, depois uma bicicleta, depois um videogame. Quando ele chegar na vida adulta, ele vai estar, assim, desde que ele tenha isso como parte da cultura dele, né, assim, essa mentalidade de ter metas e objetivos para tudo, ele vai ter metas e objetivos de adulto. Eu acho que não precisa, nesse momento, se preocupar com a questão temporal, porque ela vem com a maturidade. A minha preocupação é que a gente permeie com as crianças todas essas questões da dinâmica da educação financeira. Quais são as temáticas que a gente vai trabalhar? A criança que aprende que tudo que a gente ganha tem que guardar um pouquinho, ela vai guardar um pouquinho maior quando ela for adulto. Então, assim, eu diria para essa sua questão, a gente priorizar mais ensinar a educação financeira, e o tempo vai trazer a maturidade e alargar esses prazos para as crianças. Quando eles forem jovens adultos, aí sim eu acho que a gente vai ter que começar a fazer, porque o jovem adulto, para ele entender a aposentadoria dele com 60 anos, é complicado, porque ele não consegue fazer essa conexão emocional dele de 18 anos para 60. Então tem várias técnicas, eu não vou nem entrar aí, eu deixo para a Ana, tem várias técnicas para você criar essas conexões emocionais com o seu eu do futuro. E aí sim você começa a trabalhar. Mas enfim, respondendo diretamente, foca na educação financeira, o tempo vai fazer o seu papel de alargar esses prazos, e quando chegar na vida adulta tem sim uns mecanismos de criar essas conexões com o seu eu do futuro, para você conseguir equilibrar melhor, como a própria Ana falou, se presentear entre o eu do futuro e o eu do presente.